Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando e hoje eu vou comentar com vocês as minhas leituras do mês de março de 2021. Março eu consegui ler muito mesmo, acho que eu tava mais concentrada e em quantidade de páginas, assim, eu consegui ler bastante coisa. Vocês viram a pilha dos livros que eu terminei em março, né? Aliás, todos eles eu li inteiros no mês de março, exceto A Queda do Céu, que é um livraço, já vou falar com vocês sobre isso. Antes de chegar neles, eu vou comentar sobre 2 e-books que eu li em março. Lembrando que se você se interessar por qualquer um dos livros que eu mencionar aqui no vídeo, inclusive os livros digitais, você pode encontrá-los na Amazon. E se você for comprar por lá, eu vou pedir, por favor, que você utilize o meu link, que fica sempre aí no box de descrição, porque comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda, tá bom? Lembrando que esse link vale para qualquer compra que você fizer na Amazon, então se você quiser comprar comida para o seu bichinho de estimação, se você quiser comprar um móvel, se você quiser comprar um eletrodoméstico, roupa, livro, lembrem-se dos produtores de conteúdo que produzem vídeos aqui pra vocês de forma gratuita e utilize o link dos produtores de conteúdo que você acompanha, tá bom? Que isso ajuda muito a gente. Então vamos lá. O primeiro e-book que eu li esse mês chama-se Aqui Quem Fala é da Terra e foi organizado pelo André Caniato e pela Jana Bianchi, publicado pela editora Plutão. Esse livro, gente, reúne 9 contos de ficção científica, todos relacionados a alienígenas e naves espaciais, e todos escritos por autores nacionais contemporâneos. Os autores são Rodrigo Van Campen, Jana Bianchi, Bárbara Moraes, Alia, André Caniato, Cirilo S. Lemos, Clara Madrigano, Maíra Sigwald e Vitor Martins. E assim, apesar de terem esse tema em comum, das naves espaciais e tudo, as semelhanças param por aí, porque cada conto vai para um lado. Você tem contos mais dramáticos, outros contos mais aventurescos, contos mais ternos, alguns são mais engraçados, outros mais misteriosos. Então existe essa variedade enorme de abordagens. Você tem desde uma espécie alienígena que quer transformar toda a humanidade em almôndegas para uma festa de casamento intergaláctica, até uma nave chamada Paranauê, que é tripulada, entre outras criaturas, por um bicho preguiça que é metade criatura de inteligência artificial e metade orgânica. E o nome dessa preguiça é Cafuné, olha só que legal. Tem nave espacial mal assombrada, tem abdução, tem nave gigante visitando a Terra, você tem alienígenas que vivem aqui na Terra disfarçados e querem entender o significado dos sentimentos humanos. Então, gente, é um livro muito variado e eu adorei, de verdade. Foi uma leitura super prazerosa, super diferente do que eu costumo fazer. Embora eu goste muito de ficção científica, eu pulei um dos contos, agora eu não me lembro o nome dele, nem do autor, porque era um conto que estava muito truncado. E quando eu leio no Kindle, eu costumo ler à noite, antes de dormir. Como eu vi que aquele conto estava muito pesado, eu pulei. E os meus favoritos, todos são bons, tá? Exceto esse que eu pulei, que eu não sei, porque eu não li. Mas os meus favoritos mesmo foram os 4 últimos, escritos pelo Cirilo S. Lemos, pela Clara Madrigano, pela Maíra Sigwald e pelo Vitor Martins. No geral, achei uma leitura leve, super criativa. Eu recomendo demais para todo mundo, principalmente para quem curte contos e ficção científica. E o mais legal que eu acho é que mesmo falando sobre aliens, esses contos falam muito sobre ser humano e sobre humanidade. São exercícios divertidos e comoventes de a gente tentar se ver com olhos estrangeiros, né? Com olhos de quem é de fora. E que nem sempre entendem muito bem como é que a gente funciona. Se nem a gente entende, né? Será que alguém, um extraterrestre, entenderia? Então é um exercício de autoconhecimento, de autoquestionamento, tudo misturado. E eu considero esse o grande trunfo da ficção científica. Eu acho que a ficção científica ela é sempre muito filosófica, porque apesar de estar falando sobre o outro, a gente está falando sobre a gente mesmo, né? Falando sobre o extraterrestre, você está falando sobre a humanidade. E falando sobre o futuro, você está projetando o presente. Então você fala muito sobre o presente também. A gente vê isso bastante em distopia, né? Que o pessoal costuma falar, ah, essa pessoa enxergou o futuro. Ela enxergou um futuro que já estava ali latente no presente. Enfim,
Leiam esse livro que é muito bom. O segundo e-book que eu li foi um conto chamado Maria Eduarda Não Precisa de uma Tábua Ouija, escrito pela Thaís Campolina, e é uma edição independente. Essa foi uma dica da Mari Castro, minha amiga lá de Belo Horizonte. Ela é mediadora do Leia Mulheres BH, que eu tô com muita saudade. Eu sei que não tá acontecendo presencial, mas eu lembro com muito carinho do Leia Mulheres BH. E parece que a autora Thaís também é mediadora do Leia Mulheres de Divinópolis, mas eu não a conheço pessoalmente. Esse conto, apesar do nome, da Tábua Ouija, não tem nada de espíritos e fantasmas e terror. É um conto super tranquilo de uma menina de 12 ou 13 anos de idade que está escrevendo no seu diário como é que a pandemia, o isolamento social afetaram a ela. Ela relata que durante esse período ela começou a conversar com a casa dela e todo mundo achou isso estranho, mas ela tenta se justificar ao longo da história. Ela passa por um período de luto porque o tio dela falece de Covid-19, era um tio muito querido. E além disso ela conta um pouquinho sobre o retorno às aulas, o retorno presencial e o quanto ela se sente esquisita, socialmente falando. Ela não consegue mais interagir direito com as pessoas. Então ela fala sobre toda essa dificuldade de se readaptar. E, nossa, dá pra entender muito, porque quem já voltou um pouquinho pro presencial, como é o meu caso, né? A gente tá dando aulas, às vezes online, às vezes presencial, um ensino híbrido. Eu, particularmente, não senti essa dificuldade social. Eu sinto muita falta de abraçar as pessoas, isso sim. Mas eu vejo pelos meus alunos, a situação de sala de aula tá muito diferente. Os alunos estão muito mais quietos, retraídos, não querem interromper você na hora que você fala, interromper aqui no bom sentido, né? Porque nós professores estamos lá na frente explicando, mas a gente gosta de interação, a gente gosta que os alunos perguntem, comentem, a gente não quer ficar falando sozinho. Aliás, essa foi uma das reclamações que eu mais ouvi dos professores durante o afastamento, quando estava tudo online, era que eles não aguentavam mais falar só para a câmera e não ter interação nenhuma. E aí parece que quando a gente voltou para o presencial, demorou muito tempo para os alunos se reacostumarem que a sala de aula precisa desse olho no olho, precisa dessa interação, né? Mas, enfim, voltando para o conto, eu acho que levanta esses pontos importantes da gente pensar agora. É um conto leve, leve assim, não pela temática, mas pela escrita, bem curtinho, fácil de ler, rápido, mas eu acho que esse mês eu não estava muito nessa vibe. Assim, eu não queria muito ler sobre o Covid-19. Foi um mês que eu fiquei muito chateada com tudo isso. Eu tô cansada dessa situação, acho que muita gente está. E esse mês eu preferi livros que não falassem sobre isso. Mas fica a dica quem quer refletir um pouquinho sobre o assunto num texto curto, um conto. Até esqueci de falar na abertura do vídeo, o mês de março é o mês em que eu leio mulheres. Assim, eu priorizo a leitura de autoras por conta do mês internacional da mulher. Então a maioria dos próximos livros também foi escrito por mulher, começando por um que eu tava querendo ler há muito tempo e nunca pegava, agora foi. A Festa de Babette, da Karen Blixen, pela Kozak Naif, essa edição de bolso. Eu acho que dá pra gente chamar de novela, não sei se é uma novela, um conto. A tradução desse livro é do Cássio de Arantes Leite, e a autora Karen Blixen é uma dinamarquesa que passou alguns anos da vida dela no Quênia, cuidando de uma fazenda de café, se eu não me engano, junto com o marido dela. Ela tem até um livro chamado A Fazenda Africana, em que ela conta sobre essa experiência. E ela nasceu em 1885 e faleceu em 1962. Esse conto aqui foi publicado pela primeira vez em 1957. E aqui ela vai contar a história pra gente de duas irmãs, chamadas Martina e Filipa, que são muito religiosas. O pai delas fundou uma espécie de corrente religiosa protestante, cristã, muito ligada à frugalidade. Então elas maneiram muito naquilo que elas comem, nunca é nada muito luxuoso. Na moradia delas é tudo muito simples. E elas são super benquistas ali na comunidade. Elas moram numa comunidade na Noruega, na segunda metade do século XIX. E essas duas irmãs acabam contratando uma francesa como uma espécie de governanta, empregada doméstica. E a Babette ganha um prêmio na loteria. Com esse prêmio, ela quer fornecer um jantar, fazer um banquete super grandioso, luxuoso, em homenagem ao pai dessas duas
protagonistas, que são muito ascéticas, né? Elas são muito comedidas. Então demora para elas conseguirem aceitar o fato de que vai haver uma festa, um grande banquete, mas ele acontece dentro dessa comunidade austera, com alguns convidados, enfim. Eu achei que esse conto tem um vocabulário sofisticado, mas ele é bem direto, não é difícil de ler, não, é rápido. E a mistura dessas duas coisas tornou o texto bem agradável de ler para o meu gosto. E é uma leitura rápida, porque além dessa fluidez toda, ele tem 55 páginas. Acho que é um conto mesmo, né? Não uma novela. Tem uma moral cristã embutida, bem evidente, aliás, mas no final, eu não esperava o final com essa moral cristã tão forte. Para mim, particularmente, tirou um pouquinho da força do conto. Mas eu gostei muito. Parece que esse conto tem uma adaptação para o cinema, que é muito interessante, e eu gostaria de ver. Eu acho que é de 1987, o livro, o filme, A Festa de Babette. Também li Existo, 17 Tropeços na Morte, da Maggie O'Farrell, pela Dublinense, tradução da Adriana Lisboa. Maggie O'Farrell é uma autora da Irlanda do Norte, e em cada capítulo desse livro ela conta uma situação que ela passou em que ela quase morreu. Então vai ter desde quase afogamento até ela quase ser assassinada por um desconhecido no meio de uma trilha, quase foi atropelada, quase morreu na mesa de cirurgia. Então tem várias, 17 situações dessas no total. Eu achei um livro bom, surpreendentemente fluido, considerando que trata muito da morte, né? É um tema pesado, mas já vou avisando que tem alguns gatilhos. Gatilho de violência física, de aborto, de violência obstétrica. E é um livro meio mórbido, mas ele tem um propósito. A autora escreve esse livro por causa da filha dela. A filha dela tem uma condição que a deixa muito próxima da morte em vários momentos. E aí a autora quer mostrar para a filha dela que todos nós estamos muito próximos da morte a qualquer momento. Foi outro que eu acho que eu não li no melhor momento possível. Como eu falei, eu estou muito chateada com o número de mortes no Brasil por causa do Covid e tal. São mortes muito estúpidas e muito desnecessárias. E embora seja um tema que eu gosto muito de pensar a respeito, que é o da morte, esse mês não deu. Foi muito difícil para mim. Eu acho que vale a pena ler se você gostar do tema. Se você for muito impressionável com a questão da morte e tal, talvez não seja o melhor livro para você. E, de qualquer maneira, tomar um pouco de cuidado com o momento em que você vai escolher para ler esse livro. Finalizei junto com o nosso grupo de leitura conjunta A Queda do Céu, esse livrão que eu falei para vocês, Palavras de um Xamã Yanomami, do Davi Kopenawa e do Bruce Albert, publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras e traduzido pela Beatriz Perrone Moisés. Eu vou fazer um vídeo específico para esse livro, obviamente, ele é gigante, olha o tanto de marcação que eu fiz, e ele é muito importante. É um livro narrado pelo Davi Kopenawa, que é um homem indígena, xamã, do povo Yanomami, que vive lá na Amazônia. Então pega o estado do Amazonas, de Roraima e a Venezuela também. Mas nesse livro ele narra muita coisa. Ele é um livro um pouco autobiográfico, um pouco político, em que ele reafirma muita coisa, um pouco filosófico e cosmológico. Ele narra muito da mitologia e da filosofia Yanomami. Um livro que traz testemunhos históricos importantes. Então é um livro bastante híbrido, diferente de tudo que eu já li em termos de estrutura, de gênero literário. Inclusive foi um livro feito oralmente, e aí o coautor, que é o Bruce Albert, um antropólogo francês, ouviu o Davi contando tudo isso, gravou e transcreveu pra gente. Por isso que tem uma tradutora depois do francês para o português. Esse livro foi narrado em Yanomami e português, porque o Davi Kopenawa também fala português, transcrito para o francês e traduzido para o português. Vou dar detalhes sobre esse livro depois em um vídeo posterior. Vai ser um vídeo que provavelmente vai ficar longo, que tem bastante coisa para falar dele, mas é um livro excelente. Ele é muito imersivo. Você se sente... É um livro cansativo, denso, mas ele reverbera muito na gente, sabe? Você pensa sobre ele
o tempo todo. Não só enquanto você está lendo, mas depois de lê-lo também você começa a fazer conexões com várias outras coisas. E agradecer as meninas que leram comigo lá na leitura conjunta, principalmente a Bárbara, do canal B de Barbárie, que organizou a leitura conjunta comigo. Eu quis ler algo um pouco mais leve, como vocês viram, teve algumas leituras aí que me pegaram um pouco mais pesado pra mim esse mês. E eu peguei um que foi presente da minha grande amiga Thaís, organizadora, uma das organizadoras do Piquenique Literário, junto com o Bruno. E a Thaís me deu esse livro, que é um dos favoritos dela, de uma autora australiana. Quando eu falei que eu lia poucos livros da Oceania, ela me deu esse livro, que é da Liane Moriarty. E o livro é O Segredo do Meu Marido, pela editora Intrínseca, tradução de Raquel Agavino. E o livro intercala a história de 3 personagens. Uma delas, chamada Cecília, é uma mãe e esposa super exemplar, tem tudo organizado na casa dela. Ela é perfeita, assim, em termos de organização, eficiência, não deixa passar nenhum detalhe. E que num determinado dia encontra nas coisas de imposto de renda que estão guardadas lá no porão ou no sótão, agora eu não me lembro. Mas ela encontra uma carta lacrada do marido dela pra ela. O marido escreveu pra ela e o marido tá viajando. E na carta tá escrito assim: só abra na ocasião da minha morte. Então ela fica tentada a abrir pra saber o que que é, daí vem o nome do livro, né? E aí vou dar um spoiler que uma hora ela vai ter que abrir. Só isso. Outra personagem que a gente acompanha é a Tess, que é casada com o Will, e tem uma prima que é uma super amiga dela, melhor amiga dela. Elas andam grudadas 24 horas por dia, e eles 3 trabalham juntos. Só que o marido dela e a melhor amiga dela se apaixonam um pelo outro e contam isso pra ela. Então isso vai dar uma reviravolta na vida dela. E a terceira personagem chama-se Rachel, que tem 60 e poucos anos, e a razão de viver dela é o netinho dela. Só que esse netinho vai se mudar junto com o filho dela e a nora para os Estados Unidos. Então ela entra em crise porque ela vai ficar sozinha. Ela tinha marido que já faleceu e ela tinha uma outra filha, só que a filha dela foi assassinada quando ainda era muito jovem. Então essas são as 3 histórias que no final das contas vão se entrelaçar. É uma trama mesmo, assim, meio dramática, e que eu fiquei muito entretida lendo. Uma leitura super fluida, uma delícia de ler. Parece novela, sabe? Você vai lendo e quer descobrir os mistérios e quer ver como é que as coisas se encaixam. Com certeza eu quero ler mais dessa autora. Talvez eu comece, depois desse, pelo Pequenas Grandes Mentiras. Mas se você tiver alguma dica, ou de livro nessa linha, ou de outros livros dessa autora, por favor, deixa aí nos comentários, que eu gostei muito. E só um adendo é que eu achei que tem algumas falas gordofóbicas ao longo do livro, assim, mais no começo do livro. Depois isso se ameniza, mas me incomodou um pouquinho. Mas no geral gostei bastante e obrigada, Thaís, pela dica e pelo presente. O livro do mês do Piquenique Literário foi Eva Luna, da Isabel Allende, pela Bertrand Brasil, tradução da Luísa Ibáñez. Esse livro, o tema do mês de março era Mulheres Latino-Americanas, se eu não me engano, e o livro escolhido, mais votado, foi o da Isabel Allende. Não foi o meu voto, mas eu gostei muito da leitura. É um livro que se passa na América do Sul, no século XX, não é muito bem localizado geograficamente. Cronologicamente, a gente até consegue se localizar a partir de um determinado momento, assim. Tem alguns marcos históricos ali que ela vai mencionando que você localiza a história nos anos 50, 60 do século XX. Mas vai pegar um arco temporal maior do que isso, porque Eva Luna é a narradora do livro, a protagonista também. Só que ela começa a história dela contando a história da mãe dela, que é uma geração anterior, né? Então, por isso que pega um arco mais longo. É tipo todo o século XX, ela vai perpassar, chegando ali nos anos 70, provavelmente. Mas o lugar, na minha opinião, não ficou bem marcado. Tipo, não dá pra você saber se passa no Chile, na Venezuela. Você sabe que tem a ver ali com o Caribe, fala um pouco dos Andes, fala um pouco da selva. E eu gostei disso, de ela não marcar tanto assim o lugar. Eu acho que ficou uma coisa bem sul-americana, bem latino-americana, caribenha também. Então é um livro que vai fazer assim, num geral. Vai contar a história da Eva Luna e da família dela e dos personagens ao redor dela, né? Das pessoas ao redor dela. Essa é a espinha dorsal do livro.
E a Eva Luna, ela se considera uma contadora de histórias. Se você for ver, ela tem esse lápis aqui na capa, essa ideia de você escrever uma história. Ela é muito encantada por essa questão de escrever as histórias. A Letusa, que participa lá do Piquenique Literário com a gente, até definiu como sendo a Sherazade do século XX. E é isso. Porque a cada capítulo ela conta meio que uma parte da vida dela, com personagens muito peculiares, assim, cada um é muito específico. Eu senti a Isabel Allende bem cuidadosa com esses personagens. Você sempre entende o porquê daquele personagem estar fazendo aquilo. É um romance muito, muito bem escrito, assim, no sentido de que a escrita dela é vívida, é muito colorida. É uma escrita sensual, no sentido, não do sexo exatamente, mas dos sentidos, né? Ela é sensual porque ela mexe com o nosso olfato, com a nossa visão, com a nossa audição, com o tato. Ela tem essa capacidade de deixar a gente bem mergulhado no ambiente que ela está descrevendo, nos personagens. E além de tudo, existem momentos em que ela fala bastante sobre a situação política desses lugares pelos quais a Eva Luna passa. E muitos deles têm a ver com autoritarismo e momentos de ditadura, que são super típicos da América Latina do século XX, infelizmente. Mas esse pano de fundo também está super bem construído. Você vê protestos de estudantes na rua, você vê as autoridades preocupadas com a moralidade da sociedade, você vê tortura, guerrilha, muitos aspectos que são comuns a várias ditaduras da América do Sul. Então, olha, recomendadíssimo, uma das melhores leituras do ano já. Me animou a ler mais Isabel Allende. Eu tinha um pezinho atrás porque parece que A Casa dos Espíritos remete muito aos 100 Anos de Solidão, e eu sou muito fã dos 100 Anos de Solidão. E outra coisa é que é um livro meio unânime, né, que todo mundo gosta, e eu já falei que eu tenho problemas com livros que são unanimidade positiva, assim. Eu sempre vou procurando algum defeito. Mas agora, tendo lido Eva Luna, eu acho que eu posso ir com menos na defensiva para ler A Casa dos Espíritos. E a última leitura do mês de março foi Os Tais Caquinhos, da Natécia Pontes, pela Companhia das Letras. Este foi um livro que eu recebi de parceria da companhia. A Natécia Pontes é cearense e ela parece que já tem outros livros publicados. Um deles foi finalista do Prêmio Jabuti, o livro Copacabana Dreams. E esse é um livro curtinho, que tem como protagonista uma adolescente chamada Abigail. Aqui no verso do livro tem um resumo bem preciso do que ele fala. Um romance poderoso e áspero sobre uma família, um apartamento caótico e as dolorosas revelações da adolescência. A Abigail mora com a irmã e o pai num apartamento. Não é aqui caótico, essa sinopse está sendo generosa. Não é caótico, é um apartamento nojento. É um apartamento entulhado, cheio de não só de coisas, mas de lixo também. Tem muita barata. Ela fala o tempo todo dos bichos que invadem o apartamento por conta de sujeira. Então é agoniante você ler sobre esse apartamento. E eu achei a escrita da Natécia muito bem feita, mas muito incômoda ao mesmo tempo. E esse incômoda não é uma crítica negativa. Eu acho que é uma crítica positiva. Ela conseguiu passar com a escrita dela toda essa sensação assim de nojo, sabe? E que com certeza foi proposital. É tudo muito decadente aqui no livro, abandonado, negligenciado. Essa família, ela é meio esquisita, a dinâmica pela qual ela funciona é muito estranha. O livro não é nada linear, ele se você for ver, ele tem vários capítulos pequenininhos, ele é dividido como se fosse em entradinhas. Então é um livro em cacos mesmo. Eu achei esse título perfeito pro livro, Os Caquinhos, né? Como se fosse uma família fragmentada, uma personagem fragmentada, muito frágil, que quebra fácil, porque ela não tem essa estrutura familiar e de conforto material para poder ser forte, basicamente. E pela estrutura do livro, como eu falei, o livro ele é fragmentado. Então acho que falar de cacos, caquinhos, tem tudo a ver. Foi uma leitura, então, que me causou estranhamento e incômodo. Eu gostei da escrita da autora bastante, mas eu não fui tão cativada pelo enredo. Eu acho que o enredo melhora
da página 100 pra frente, tipo assim, nas últimas 40 páginas. Ele toma um rumo, aparece um nó dramático que leva a história pra frente. E nesse final também essa sensação de nojo fica mais espaçada, eu acho. Então é isso que eu achei do livro. É um livro que eu achei ok. Tem pontos muito positivos e pontos que eu não gostei tanto assim. Então é isso, estou muito satisfeita com as minhas leituras do mês de março. Espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha, de comentar comigo aí embaixo. Será que vocês já leram algum desses livros? Se você já leu, conta pra mim se teve alguma impressão parecida com a minha ou não, né? Às vezes vocês percebem algumas coisas que eu não percebo e eu adoro conversar sobre isso, tá? Um beijão pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!